Eu convido você, neste momento, a meditar comigo na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 20. Eu lerei e em seguida eu estarei fazendo algumas considerações sobre este preciosíssimo texto. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe a leitura também na sua Bíblia, ou então ouça o que eu vou ler agora. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. É magnífica esta leitura, é magnífico este texto que retrata um dos momentos preciosíssimos do nascimento de Jesus Cristo. Este momento, este relato faz referência aos pastores que estavam trabalhando lá no campo. E é sobre os pastores desta época e os pastores de hoje, de nossa época, que eu quero fazer uma reflexão. Mas essa reflexão também serve para as pessoas que não são pastores, serve para os outros líderes religiosos, serve para mim, serve para você, serve para todos nós, porque é a palavra de Deus. Então vamos ao primeiro detalhe que salta aos nossos olhos. Os pastores estavam nos campos. Você vai dizer para mim: pastor Moisés, lugar de pastor é nos campos, guardando as ovelhas. Sim, é verdade, deveria ser assim. Os pastores de nossa época, os pastores que nos cercam, deveriam estar guardando os rebanhos nas vigílias da noite. E não no luxo do conforto das riquezas que certos e determinados pastores adquiriram e que contêm e que têm uma riqueza maior do que muitos brasileiros. Mansões, aviões, e etc, etc. Pastores desta época estavam no campo, na rudeza do campo, no frio da madrugada, ali, sentado, vigiando, percebendo o que estava acontecendo com o rebanho. E não em casa, na luxuosa mansão. Parece-me que há um contraste muito grande entre esta performance dos pastores desta época e a de certos e determinados pastores que nos cercam. O segundo detalhe é que eles estavam não somente no campo, mas estavam no campo guardando o rebanho.
guardando o rebanho. Há uma tarefa a ser feita pelo pastor, que é guardar o rebanho, guardar as ovelhas de nosso bom Deus. E não deixar que as pessoas fiquem sem o alimento da Bíblia. Porque sem a Bíblia, as pessoas, eu e você, todos nós, passamos por dificuldades e não conseguimos vencer essas dificuldades. O que eu tenho visto, o que eu tenho observado em muitas igrejas, o que eu tenho visto e observado em muitos sites, em muitos programas de televisão, nas mídias, etc. O que eu tenho visto é muitos pastores falando tudo que você possa imaginar, de todos os assuntos, menos anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Anunciando o Evangelho. E isso cria pessoas carentes. E isso faz com que o não anúncio da palavra de Deus faz com que as pessoas fiquem sedentas, fiquem esfomeadas, fiquem esqueléticas da palavra de Deus. Observe, pense, dê uma olhada nos canais, na mídia. Veja, pastores falam de tudo. Com força, até com deboche, até contando piadas, fazendo da Bíblia algo engraçado e ganham milhares e milhares de adeptos. E criam, com isso, pessoas raquíticas da palavra de Deus. Isso aqui não é piada. Isso aqui é para ser levado a sério, é a Bíblia. Mas esses pastores não estão guardando os seus rebanhos. Terceiro lugar, no texto nós vimos que a glória de Deus se manifestou aos pastores lá nos campos. E sabe qual foi a reação deles? A glória de Deus provocou nele espanto. A glória de Deus, quando chega na vida da pessoa, é para dignificar a pessoa, é para mostrar à pessoa quem ela é e para, sobretudo, mostrar a grandeza do nosso bom Deus. A glória de Deus, quando se manifesta a quem Deus quer, no momento que Deus quer, do jeito que Deus quer, e não do meu jeito, do seu jeito, de qualquer denominação, de qualquer religião. A glória de Deus se manifesta não pela quantidade de pessoas que está na igreja. Pode ser a menor congregação, aquela com 3 ou 4 membros, e pode ser também aquela com 3 ou 4 mil membros. Mas a glória de Deus não depende de quantidade, não depende de quantidade de ovelhas, não depende da ideologia. Ah, aquele pastor tem tal ideologia, o outro tem tal ideologia. Não! A glória de Deus se manifesta independentemente da política, ou da riqueza, ou da pobreza, ou da cor da pele, ou da opção de vida que a pessoa tenha. A glória de Deus se manifesta quando Deus quer, a quem Ele quer. E Deus se manifestou a pastores lá no campo, quase que esquecidos, na vigília da noite, que guardavam os seus rebanhos. E sabe o que aconteceu? Quarto detalhe, quando a glória de Deus se manifestou, eles tiveram medo. A glória de Deus, quando atinge a minha vida, quando atinge a sua vida, quando atinge a vida das pessoas, deve nos levar a vermos, a sentirmos e a percebermos o quanto somos pequenos. Ou melhor, o quanto nada somos. Isso causa temor, sim. Oh Deus, causa temor. E não o orgulho, e não o fanatismo. A glória de Deus não deve causar nas pessoas fanatismo, não deve causar pessoas a busca pela fama, pela fortuna. Em certa determinada ocasião, numa cidade próxima daqui de onde eu estou, um pastor me disse que o sonho dele era ser o pastor mais famoso da cidade, quiçá do estado. E ele saiu dizendo, olha, aquele pastor já está idoso, vai morrer, aquele outro também vai desaparecer, e eu sim, eu vou ser o mais famoso, e a minha igreja vai ser a mais famosa, e eu vou ser muito, muito rico, muito famoso, eu vou ter muita gente me seguindo. Não! Nós precisamos seguir a Cristo.
A glória de Deus, quando se manifesta, nos faz compreendermos o nada que somos e o muito, e o eterno, e o poder, e a eternidade que é o próprio Deus. Sim, os pastores lá de Belém agiram certo, ficaram com medo. Quem sou eu para receber a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus? Quinto detalhe, aqueles pastores ouviram a boa nova. É verdade. Eu tive um professor lá no seminário, onde eu estudei teologia, que dizia: todas as vezes que Deus se manifesta, é para anunciar a soberana vontade dele. Deus não bate papo com ninguém. Deus não é aquele que fica dizendo: faz, não faz, feito o Chapolin, vou, não vou, faço, não faço. Deus não tem dúvidas. Deus é Deus. E todas as vezes que ele se manifesta é para o cumprimento da soberana vontade dele. E dessa vez foi para anunciar a boa nova, a boa notícia. A boa notícia. A notícia mais importante de toda a história da humanidade. E olha que eu falo isso como jornalista e me emociono. A principal notícia, a grandiosa notícia, a maravilhosa notícia, a excepcional notícia: Jesus nasceu. Jesus nasceu. Os pastores ouviram a boa nova. Talvez você esteja pensando assim: pastor Moisés, eles ouviram. Mas acontece que há muitos líderes em nossos tempos, há muitos líderes religiosos, muitos pastores, que não estão ouvindo a boa nova, não estão ouvindo a boa nova. Eles estão entretidos em busca de erudição teológica. Eles estão ouvindo a si mesmo, a sua performance teológica. E eles fazem sermões de horas e horas, citando A, B, C, citando grandes teólogos. E olha que eu respeito todos eles. Citando toda a história. E olha que eu sou apaixonado pela história. Mas o lugar do pastor no púlpito é para pregar a palavra de Deus, pregar a boa nova, pregar que Jesus nasceu. Não é para treinar ou fazer acontecer técnicas psicológicas para dominar o público presente. Não é para fazer magia. Não é para fazer ilusionismo. Pastor não é para dar ênfase ao demônio. Jamais. Porque tudo isso, tudo que não é o anúncio da palavra de Deus, leva ao aprisionamento das almas das pessoas. Olha ao seu redor. Veja quantas pessoas aprisionadas, quantas pessoas angustiadas, perdidas, buscando salvação fora de Jesus Cristo. Isso por quê? Porque em muitos púlpitos, em muitos templos, em muitas igrejas, em muitas comunidades, líderes religiosos não estão pregando a palavra de Deus. Estão fazendo de tudo, menos pregando a palavra de Deus. Eu conheci um amigo, um pastor amigo, que dizia: olha, Moisés, eu fico na expectativa de a igreja vai enchendo, eu fico aqui atrás, tem uma caixa de som bem grande, e quando a igreja está cheia, eu faço sinal para o responsável pela música, e ele começa a cantar, e tome cântico, e tome aeróbica, e tome não sei o quê, e vai, o povo vai ficando. Quando eu vejo que está todo mundo nas alturas, eu entro e dou um glória a Deus bem alto, e aí está todo mundo na minha mão, e tudo que eu disser, eles fazem. Não é para estar na mão de pastor nenhum, não é para estar na mão de líder religioso nenhum, é para estar nas mãos de Deus. Ai desses pastores que brincam tanto e fazem tanto, menos anunciar a palavra de Deus. O sexto detalhe é que esses pastores aqui do texto, eles ouviram o anúncio da palavra, da boa nova, e não ficou
e não ficaram com a boa nova para eles, eles foram anunciar a boa nova às pessoas. Eles anunciaram que Jesus nasceu. Só isso. Gente, eu fui lá, eu estava lá no campo, e aí surgiu uma luz, não foi? Foi exatamente assim. E aí o anjo veio e disse que nasceu um menino. E a gente foi lá, e chegou lá e encontrou a mãe do menino, a Maria. Ah, que mulher maravilhosa. Encontramos o José, que homem maravilhoso. E lá estava a criança estava lá, estava numa manjedoura, coitadinha, cercada de animais, uma pobreza. Mas ele era o Filho de Deus. E nós agora estamos anunciando, olha, nasceu Jesus. Os pastores precisam anunciar isto. Os líderes religiosos precisam anunciar que Jesus nasceu. Não invencionices da cabeça. Não anunciar achismos. Eu acho. Não anunciar filosofias, por mais respeito que eu tenha às filosofias. Não anunciar regras. Política partidária. Quanto me tira do nervo ver tantos pastores e líderes e gente grande, gente de nome neste Brasil, aliado a A, o B, C, o D, o F, G, o alfabeto todo. Para com isso! Nós somos vocacionados para pregar a palavra de Deus, como esses pastores fizeram, para anunciar: Jesus nasceu. Jesus nasceu. Tudo passa, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que está me ouvindo, tudo passa, todo governo passa, todo estado passa, todas as leis passam. E olha que eu tenho um filho que é operador de direito e ele me diz isso: olha, painho, as leis vão mudando tanto que a gente não consegue nem se atualizar. E é verdade, tudo nessa vida passa, exceto a soberana vontade de Deus, exceto Jesus, que nasceu para salvar a mim e a você. Lugar de pastor está anunciando a palavra, e não em palanque de político, seja ele qual for. Por último, o texto sagrado diz que as pessoas que ouviram os pastores se admiraram da boa nova que eles haviam pregado. Que maravilha! Quem não se admira ao saber que Jesus nasceu? Sabe, aqueles pastores não anunciaram outra história, não. Anunciaram que Jesus nasceu. Aí as pessoas que estavam ao redor e ouviram não se admiraram pelos pastores. Que pastores maravilhosos! Que pastores! Que maneira de falar, que dicção, que perfeição, que erudição, que teologia. Não, nada disso. As pessoas se admiraram porque Jesus nasceu. Essa era a mensagem. As pessoas não se admiraram da igreja. Que igreja, que templo, que riqueza. Não. As pessoas não se admiraram da força política que aquele pastor tem, que aquele líder religioso tem. Não. As pessoas não se admiraram dos títulos que tem naquela igreja. Não. As pessoas não se admiraram de nada, exceto do anúncio que Jesus nasceu. Quando os pastores fazem assim, quando os pastores anunciam que Jesus nasceu, há uma mudança no coração das pessoas. Certa vez eu cheguei no seminário para dar aula e um aluno meu, um seminarista, disse: "E aí, pastor Moisés, ontem", isso foi na segunda-feira de manhã, "ontem, no domingo, o senhor balançou muito a árvore?" Balançar a árvore? Eu não entendi o que ele falou. E ele explicou: é que o senhor tem que balançar a árvore para os frutos caírem. Eu disse: olha, meu amigo, a minha missão é pregar. Os frutos é com o Espírito Santo. Tem muito pastor se esquecendo disso. Tem muito pastor querendo forçar, insistindo e fazendo de tudo para que a igreja cresça em números, mas esse departamento da conversão pessoal, esse departamento de a pessoa aceitar Jesus como Salvador, pertence a Deus, ao Espírito Santo e a cada pessoa. A nós é dada a ordem de pregarmos a boa nova, como fizeram aqueles pastores.
neste Natal e em todos os demais dias, preguemos a boa nova. Querido pastor, querido colega, querido líder religioso aí na sua denominação, aí na sua religião, eu não sei nem qual é, seja honesto com você mesmo. Lembre-se daquele momento da conversão, daquele momento da chamada para ser líder e seja fiel a Deus. Anuncie, como fizeram esses pastores, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Glórias sejam dadas nas maiores alturas, como cantaram os hinos, e haja paz aqui na terra. Paz que precisamos tanto neste Brasil. Paz na minha vida. Paz na sua vida. Porque nasceu o Príncipe da Paz. Vamos orar? Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Por isso, neste momento solene, fala aos nossos corações. Que sejamos porta-vozes da boa nova que Jesus nasceu, da boa notícia, da maior e mais preciosa notícia, que Jesus nasceu. E que Jesus seja soberano, Senhor e Salvador em nossas vidas, agora e eternamente. No próprio nome dele nós oramos assim. Amém.